Então vamos em frente, meus amigos, vamos terminar essa parte de parágrafos, falando agora da tabulação. Eu já havia dito antes, e repito, a tabulação padrão também, como no recuo, é estabelecida nos múltiplos de 1,25. Aliás, na própria janela do comando tabulação, você tem a informação apresentada aqui do lado direito. Agora, vejam aí, embora exista uma forma de se trabalhar com a formatação de tabulações através da régua, a gente vai falar isso daqui a pouco, esse método não garante precisão absoluta. A régua, pessoal, fica muito difícil, eu acho, para mim, pelo menos, né? Fica muito difícil precisar uma formatação de tabulação via régua, por exemplo, na marca de 1,65 centímetro. Aos 2 centímetros, 2,5, 2,25, porque a régua tem claras marcações para os números inteiros, para os meios e para os quartos. Então, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25 e assim vai, não é tão complicado na régua. Outras medidas, a precisão é complicada. Então, uma maneira, principalmente dependendo da medida, mas também uma outra maneira seria através aqui da janela tabulação. Essa janela você alcança lá pela janela parágrafo, clicando no próprio botão tabulação, que lá na janela fica na parte inferior esquerda. Bom, quando você vai criar tabulações, então você utilizará esta área na parte superior esquerda da janela, onde está escrito aí posição da parada de tabulação. Veja, se eu apertar o tab 1,25 num texto padrão, outro tab 2,5, outro tab 3,75, né? Em múltiplos de 25. Se eu não quiser essa medida ou essas medidas, eu poderia, por exemplo, preencher aqui no campo posição da parada de tabulação, basta eu preencher o número 2. Posso colocar 2 cm? Claro que posso, mas basta preencher o número 2. E então eu clicaria na parte inferior, aqui no comando definir. Depois eu digitaria 4, clicaria de novo no definir e OK ao final. Então eu criaria duas tabulações, a primeira aos 2, a segunda aos 4 centímetros da régua. O Word, lembra que ele é nosso escravo? Ele tem padrão, mas ele é nosso escravo. Então, neste parágrafo, ou mais de um parágrafo, caso eu tenha pré-selecionado, chega de falar isso toda hora, né? Então, nesta área, neste parágrafo, se eu colocar o cursor do mouse no início de uma linha e pressionar a tecla Tab, ele não vai primeiro para 1,25 e depois para 2. O 1,25 deixa de existir naquela determinada área selecionada. Por quê? Porque quando eu não digo nada para o Word, ele sempre usará o tal do padrão, o meio normal de execução. Mas quando eu dedico a minha atenção a formatar um comando, então é claro que o Word automaticamente já entendeu o seguinte: olha, presta atenção, a tabulação aqui é 2,4 centímetros. Fica subentendido. Aquela de 1,25, aquela de 2,5 e aquela de 3,75, elas não existem. Só que tem um detalhe, pessoal. Então vamos imaginar isso. Eu tenho uma marcação de tabulação aos 2 centímetros da régua e uma outra aos 4 centímetros da régua, tá? Então, aqui seria, deixa eu ver o que eu fiz aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui seria o ponto zero da régua, o começo, a margem, né? A régua começa justamente na margem. A régua, o zero da régua não começa no papel. A régua, como vocês sabem, ela tem uma parte cinza, que estabelece o valor das margens e a área das margens, e a parte branca, a chamada área de trabalho, o corpo de texto. Tá legal? Então, veja, 0, aqui a marcação é 2 centímetros e a marcação aqui é 4 centímetros. Assim sendo, o cursor desloca-se do 0 para exatamente 2 centímetros, no meu, digamos assim, primeiro tab, né? E depois se desloca para a marca de 4 centímetros
após um segundo tab. Se eu aplicar um terceiro tab, porém, não vai para 6 centímetros. Por quê? Porque o Word, ele não pode concluir que, já que eu formatei a primeira aos 2 e a segunda aos 4 manualmente, deve ser essa a ordem que eu quero. Ele vai no 2, 4, 6, 8, numa progressão de razão, né, aritmética. Não vai fazer isso. Tá? Então o que ele vai fazer? A regra é simples, só que tem um detalhe ainda. A regra é, quando houver formatações criadas pelo usuário, formatações de tabulação criadas pelo usuário, use as que foram criadas pelo usuário. Despreze as automáticas. Caso elas não existam, aquelas formatadas pelo usuário, então use as automáticas. Se a minha última marcação de tabulação formatada manualmente é a de 4 centímetros, próximo deslocamento levará o cursor para a próxima marca de tabulação automática. Não há outra personalizada. Então volta a usar as automáticas. Qual é o maior erro que se pode cometer aqui e que já caiu em prova? O candidato pensa, ok, entendi, mestre. Então 4 é a última que eu formatei, não tem mais nenhuma, não pode ir para a próxima minha. Entendi, isso faz sentido. Então ele vai para a próxima automática. Como é que era a história da automática mesmo? Ah, lembrei, 1,25. Então ele vai para onde? Para 5,25? Não. Mas era uma das alternativas da questão, que contava uma história mais ou menos como essa. As marcas de tabulação automática sempre são aquelas estabelecidas nos intervalos de 1,25 centímetro. Então, só para citar as 5 primeiras, essas são as 5 primeiras marcas de tabulação automática. 1,25, 2,5, 3,75, 5, 6,25. E claro, continuaria, né? 7,5, 8,75, 10, 11,25 e vai. Quando nós criamos as primeiras duas, nós criamos aos 2 e aos 4 centímetros da régua, o que acontece? Para aquele parágrafo ou parágrafos, o Word eliminou a de 1,25, eliminou a de 2,5 e eliminou a de 3,75. Eliminou todas aquelas desde o 0 até a última marca criada pelo usuário, ou seja, do 0 ao 4 centímetros foram eliminadas. As demais, por enquanto, são mantidas. E então, se eu pressionar o cursor do mouse neste local para o meu terceiro tab, eu serei deslocado para a marca de 5 centímetros. Eu não, o cursor, é claro, para a marca de 5 centímetros da régua. Tá? Ou seja, para a próxima marca de tabulação automática. Mas ainda assim, imaginemos, só para corroborar, imaginemos que eu tivesse criado uma nova marca de tabulação aos 6 centímetros. Então a gente já sabe, num quarto tab, ele seria deslocado para onde? Não vai para 8, embora começa a dar cada vez mais vontade, né? 2, 4, 6, dá vontade de ir no embalo. Não vai para 7,25. O que acontece é que agora, tendo marcas formatadas no intervalo 0 a 6, então todas as automáticas no intervalo 0 a 6 seriam eliminadas. E o cursor seria então deslocado neste ponto, nessa história, para 6,25. É por isso, pessoal, quando há marcas formatadas também, é por isso que ocasionalmente, num determinado momento, você pressiona Tab e o deslocamento é pequeno, digamos assim. Muito menor do que o 1,25. E depois você vai e desloca de novo, ele desloca mais. Claro, do 6 ele vai pular só 0,25 para 6,25. E depois ele vai pular mais 1,25 para 7,5, 8,75 e assim sucessivamente. Então, não se esqueçam que essa lista, nos múltiplos de 1,25, formam as automáticas sem exceção qualquer. Tá? Bom, além disso, você também pode formatar as suas tabulações, principalmente, aliás, não era isso que eu queria, principalmente num conjunto de 4 opções: esquerdo,
centralizado, direito e decimal. São os que nos interessam. Esquerdo, centralizado e direito, tudo bem, né? Alinhamento esquerdo de tabulação, é da tabulação para a direita. Alinhamento centralizado, da tabulação para os dois lados, igualmente. E do alinhamento direito de tabulação é da marca para a esquerda, começa na direita e vai. E o que é o alinhamento decimal? O alinhamento decimal de tabulação, ele é interessante para, por exemplo, valores monetários. Então vamos imaginar que num determinado ponto eu tenha, num determinado ponto da régua, eu tenha lá uma tabulação decimal. Digamos aqui aos 4 centímetros da régua, eu tenho uma tabulação decimal. O símbolo da tabulação decimal é este. Mais ou menos. Tá? Este símbolo estará lá na tabulação. Ok. Aí eu tenho valores monetários diversos. Então eu vou colocar 3 valores monetários. R$ 6,50. R$ 22 e R$ 3,277. Não 277, perdão, 20,7 centavos. Olha só, o que está alinhado? A vírgula. E para a esquerda e para a direita, o que vem antes da vírgula ou o que vem depois da vírgula. Isso não é o alinhamento centralizado de verdade. Porque o alinhamento centralizado de verdade colocaria tudo de tal forma que houvesse uma linha imaginária, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, nos primeiros e últimos caracteres. Aqui você pode ver que o núcleo é a vírgula. Tanto faz quantos caracteres tem para o lado de cá e quantos caracteres tem para o lado de lá. Este é o alinhamento decimal. Lembrando que, por exemplo, cotação de moeda estrangeira com 3 casas decimais é absolutamente normal, né? Só para citar um exemplo qualquer. Tá? Então, esse é o alinhamento decimal de tabulação. Muito bem. Você também pode fazer a tabulação através da régua. A régua já está marcada. Observem, meus amigos, no canto esquerdo da marcação, um símbolo que parece a letra L. Este símbolo indica a marcação de tabulação alinhada pela esquerda. Então, se eu agora levar o cursor do mouse, por exemplo, sobre o número 2 e clicar, eu criarei uma tabulação aos 2 centímetros da régua alinhada pela esquerda. Tá? Onde eu clicar agora na régua, nesta régua superior, criarei uma tabulação alinhada pela esquerda. Professor, mas eu não quero uma tabulação alinhada pela esquerda, eu quero uma tabulação centralizada. Ok, então primeiro você vai clicar no próprio símbolo apontado pela setinha, esse da letra L. E quando você fizer isto, o símbolo ele vai mudar, ele vai se transformar num símbolo mais ou menos assim. E quando ele então apresentar-se desta maneira que eu desenhei, este é o símbolo de tabulação com alinhamento centralizado. Aí você vai à régua, clica exatamente na posição da régua que deseja e cria a tabulação naquele formato de alinhamento. Tá? E assim, se você clicar de novo, a tabulação, o símbolo vai virar o símbolo de tabulação alinhada à direita, né? E se você clicar de novo, vira o símbolo de alinhamento de tabulação decimal. É uma espécie de uma sequência que eventualmente retornará para este símbolo. Se você clicar no número 2 agora, como eu disse, cria uma tabulação aos 2 centímetros da régua alinhada pela esquerda. Se arrependeu depois, você pode clicar no próprio símbolo e arrastá-lo para a direita ou para a esquerda, aumentando ou diminuindo, é claro, a tabulação propriamente dita. Então, esses são os 4 símbolos
que nós devemos reconhecer numa prova. Caso a banca faça o processo reverso, ela, a banca, já tenha criado no Word determinadas tabulações e pergunte para você quais são os símbolos. Então, o que parece a letra L é alinhamento esquerdo, centralizado. O alinhamento direito é um símbolo meio que invertido, né? Meio espelho em relação ao alinhamento esquerdo, e o decimal tem o ponto. O ponto e não a vírgula, porque originalmente a criação é para a língua inglesa. E lá na língua inglesa, a marcação decimal é feita com ponto e não com a vírgula, né? Mas no caso do Word em português ou do Office em português, será em termos de vírgula. Também nós podemos ajustar os recuos através da régua. Então nós temos 3 símbolos aí, marcados numa régua: o recuo especial de primeira linha e o recuo direito. Vejam, a seta na cor vermelha, né, e a seta na cor azul mostram um símbolo muito parecido, um polígono, tipo um pentágono, formando uma ideia de seta apontando para cima. Só que, claro, né, o recuo que está apontado pela seta vermelha está do lado esquerdo, então é o recuo esquerdo. Só que eu não coloquei recuo esquerdo, eu coloquei apenas recuo, porque você já sabe que o recuo é medido por padrão em 1,25 centímetro, afastado da margem padrão, que é a margem esquerda. O recuo direito terá que ser mencionado, o recuo direito. O recuo esquerdo poderá ser assim mencionado, né, recuo esquerdo, ou simplesmente como eu fiz, recuo. Tá? Já o recuo especial de primeira linha, o que você pode perceber é que os dois outros, o recuo esquerdo e o direito, este polígono fica na parte inferior da régua, formando uma seta que aponta para cima. E aí nós temos exatamente o oposto em relação ao recuo especial de primeira linha. Então nós temos, ou seja, a seta está apontando para baixo e está localizada na parte de cima. Então nós temos um recuo de 1 centímetro neste documento, um recuo especial de primeira linha de 3 centímetros e o recuo direito na marca dos 10 centímetros da régua. Tá legal? Muitas vezes nós teremos numa única imagem estes símbolos e outros espalhados pela régua. Os outros símbolos espalhados pela régua seriam aqueles da tabulação. Tá? Além disso, na janela parágrafo, nós temos uma segunda guia chamada quebras de linha e de página, que contém um comando que ocasionalmente é utilizado em provas. Já foi usado por pelo menos 3 bancas diferentes, que é o controle de linhas órfãs e viúvas. E quando a pessoa não conhece o comando, diferentemente de alguns outros comandos eventualmente, a pessoa meio que duvida da existência dele, porque o nome realmente não é lá muito comum. As linhas órfãs e também as linhas viúvas é uma coisa considerada desagradável ao extremo num documento Word. São as linhas que ficam separadas dos seus respectivos parágrafos em páginas diferentes. Então, imagine que você vai digitar um parágrafo lá de 15 linhas, a primeira linha ficou no final da página 1 e todas as outras no começo da página 2, ou o contrário, 14 primeiras linhas do parágrafo ficaram no final da página 1 e só a última, a 15ª e última linha do parágrafo ficou até a página 2. O controle de linhas órfãs e viúvas, funcione ele ou não, porque isso é muito subjetivo, depende da situação, ele justamente visa impedir que uma linha fique separada em página distinta do resto do parágrafo. Tá? Então este é um comando importante e que muita gente eventualmente não conhece. Pois muito bem, e assim nós então encerramos o grupo denominado parágrafo imenso. Muita coisa, muito detalhe. Tá certo? Então, no próximo bloco ainda temos a guia página inicial, poucas coisas para encerrarmos, antes de entrarmos em inserir, onde tem tabela e outras coisas fundamentais também. Até lá. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente.
compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão. E nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.